Vamos abrir a palavra de Deus, a justiça da fé, misericórdia pelo sangue de Jesus e as bênçãos de Abraão, recebidas pela fé. Romanos capítulo 9, versículos 30 a 33. Estamos no capítulo mais difícil do livro de Romanos, o capítulo mais debatido da história, o capítulo que divide a teologia em mais de 2, 3 partes. As mais conhecidas são os calvinistas de um lado, os arminianos de outro. Hoje temos os calminianos que creem que de alguma forma soberana. Eu lhes confesso que o meu coração ele anda um pouco nesse terreno, porque ao mesmo tempo Deus é soberano e ao mesmo tempo o Deus soberano responsabiliza os homens pelas suas escolhas. Inclusive esse é o tema que a Sociedade Bíblica coloca aqui. Olha lá, no capítulo 9, versículo 30, em cima está escrito o quê? Israel é responsável pela sua rejeição. Ou seja, são os dois lados da mesma moeda. Deus é soberano, mas Deus também responsabiliza os homens pelas suas atitudes. Enfim, existe o molismo e tantos outros mais. Sobretudo, obviamente, nós cremos na soberania de Deus. E se somos salvos pela graça do Senhor. Se é salvo pela graça, diga amém, louvado seja Deus por isso. Então vamos fazer a leitura, vamos mergulhar em águas profundas. Ajuste aí o seu respirador de bar, vamos mergulhar nas águas profundas. Romanos 9,30 diz a palavra: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, a justificação que decorre da fé, e Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Você crê em Jesus Cristo, teu Senhor e Salvador? Você não será confundido. Vamos orar a Deus, que esta palavra abençoe, enriqueça a tua vida, e ao final desta mensagem você saia da igreja mais fortalecido, mais crente e mais sobre a rocha, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta manhã em que abrimos a palavra de Deus, abrimos a palavra escrita, a revelação especial, e aqui estamos prontos, Pai, para ouvir a tua voz. Nossos corações estão em paz, nossas mentes voltadas para a palavra. O desejo da nossa alma, a sede da nossa alma é de aprender e beber mais desta palavra. Portanto, Deus, só poderíamos fazê-lo debaixo da orientação do teu Espírito. Por isso a ti rogamos e a ti oramos, pedindo, como Paulo pediu pela igreja de Éfeso, que o Senhor nos conceda olhos iluminados para compreendermos a nossa herança e a nossa esperança em Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, amedrontados pelos ventos que sopram contra a nossa casa, amedrontados pelo leão que ruge ao nosso derredor, procurando pessoas para devorar, mas que nós tenhamos segurança, tenhamos firmeza e vivamos como Jesus viveu, com autoridade. Ó Senhor, as multidões se admiravam com a forma do Senhor pregar, porque o Senhor falava com autoridade e não como os religiosos hipócritas da época. É nas pegadas do Mestre que nós queremos andar, viver esta palavra. Por isso, fala-nos, assim pedimos e oramos em o nome de Jesus Cristo. E a igreja abençoada do Senhor diga amém
e amém. Louvado seja Deus. Amada Igreja de Cristo, povo santo de Deus, ministros de uma nova aliança e despenseiros dos mistérios de Deus. A Bíblia nos chama de propriedade exclusiva de Deus. E nos diz que maior é quem está em nós do que aquele que está neste mundo. Então, graças a Deus por isso. Maior é quem está na tua vida do que aquele que está no mundo. Então, importante é o que Deus fala pela palavra para a tua vida, não o que o mundo fala. O que Golias fala não é Deus. O que a palavra fala é Deus. Então, vamos ouvir a voz de Deus, ovelhas amadas do Senhor. As misericórdias de Deus são derramadas sobre todo aquele que crê no Evangelho de seu Filho. O texto de ouro do Evangelho, João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê no Evangelho, todo aquele que recebe a revelação da palavra e confessa o Senhor como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, sobre este é derramada a misericórdia de Deus, sobre este é derramada a graça do Senhor, o perdão dos seus pecados. Oh, amado, João, o precursor do ministério de Jesus, quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cabe-me diminuir para que ele cresça. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender ao ouvir sobre essa misericórdia que é derramada, é que essa misericórdia lança fora de nós todo orgulho, lança fora de nós toda jactância, toda prepotência ou arrogância. Por quê? Porque a nossa entrada no céu, a nossa relação com Deus é dada exclusivamente pela misericórdia e pela graça de Deus. Então eu declaro, meu amado, a misericórdia de Deus sobre a tua vida, um coração humilde, um coração em paz, um coração descansado no Senhor. Deus é aquele que mais te conhece e é aquele que mais te ama. Não há esconderijos para Deus. Descansa teu coração no Senhor. Diga amém por isso. Descansa teu coração. Então, pela fé, o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo. E Paulo nos ensina, e nós temos aprendido desde o capítulo 5 sobre isso, que nos momentos de adversidade, são os momentos em que mais experimentamos deste amor. Os momentos de luta, se lembra que Paulo diz: justificados temos paz com Deus, e o amor é derramado em nossos corações. E não apenas isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, diz o apóstolo. E o amor é derramado. Seja amado, sei que nós precisamos aprender a conjugar, e é isso que Paulo está fazendo aqui, a conjugar teologia e vida, fé e prática, porque essas coisas não podem se dissociar. Eu não posso ter uma teologia, eu não posso ter uma fé e a minha vida prática ser outra. Isso seria falta de integridade. Eu não posso ter uma fé e uma teologia bíblica num Deus soberano e viver com medo do inferno, viver com medo do diabo e de Satanás. Às vezes ir para a igreja por medo do inferno. Amados, nós temos explicado à igreja de Jesus que nós estamos aqui por amor e por gratidão. Você não serve a Deus por medo do inferno, porque do inferno, pela graça de Deus, o Senhor já te livrou. Se você tem Cristo Jesus na tua vida, você está salvo, amado. Diga glória a Deus por isso. Ou seja, Ele trabalha na motivação do nosso coração. Porque muita gente quer viver no céu a eternidade com Deus. Quando morrer, quer ir para o céu. Mas aqui na terra não vive com Deus. Aqui na terra só quer pensar nas coisas do mundo. Ou seja, que religião é essa? Que evangelho é esse que não transforma? Que evangelho é esse que leva as pessoas para a igreja com
unicamente promessas de bênçãos humanas e se esquece da maior bênção, que é a presença de Deus na sua vida? Então, amado, antes de tudo, eu quero declarar, como Paulo estava dizendo, o amor de Deus está presente na tua vida nesta manhã, amado. E se este amor é transbordante em nossa vida, a confusão vai embora, o medo vai embora, todo problema tem que cair por terra diante de nossos olhos. Então, o acesso à graça de Deus é derramado sobre os gentios. Até quando, pastor? Até que haja o alcance da plenitude de todos os gentios. Paulo explica que a graça de Deus está sendo derramada sobre o povo gentílico, ou seja, sobre aqueles que não têm sangue judeu, até que a plenitude dos gentios seja alcançada, e que de igual forma esta graça será derramada, e já está sendo derramada, também novamente sobre o povo judeu, que é o remanescente. Então Paulo está explicando, trocando por miúdos, em Romanos capítulo 9, que gente de todas as nações, quer sejam gentílicas ou judias, se houver arrependimento no teu coração e houver fé, haverá também misericórdia e haverá graça de Deus sobre a tua vida. Então, se você se arrepende dos teus pecados, e se você coloca a tua fé na pessoa, vida e obra do Senhor Jesus, Paulo diz, somos uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, amado, o perdão chegou à tua vida. A graça chegou à tua vida, amado. Diga aí um amém, graças a Deus por isso. Então, isso traz paz e traz alívio. E é isso que Pedro, no seu discurso em Atos capítulo 3, versículo 16, a Bíblia explica, a própria Bíblia, veja lá, Atos 3,16, a palavra de Deus diz que pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de quem? Jesus. Deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vós. Em primeiro lugar, amado, eu quero declarar que a fé traz saúde para a nossa vida, amado. Uma pessoa que tem uma fé em Cristo, tem uma boa teologia, ela terá bons relacionamentos na vida. Normalmente a pessoa que tem heresias ou é desvirtuado na doutrina, provavelmente tem problemas de relacionamento. Provavelmente tem problemas na vida pessoal, não há saúde. Você veja como a teologia, ela atinge direto a vida prática. E aí versículo 17 ao versículo 20, parte A, ele diz, e agora, irmãos, eu sei, Pedro está falando aos seus irmãos compatriotas judeus, eu sei que crucificaste Jesus, ou seja, fizeste isso na ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Louvado seja o Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E versículo 20 ele diz, a fim de que venha da presença do Senhor o quê? Venha o quê? Tempos de refrigério para nossa alma. Ovelhinha amada, você que me ouve aqui ou você que está pela internet, tempos de refrigério só alcançam a vida quando Jesus e a sua graça alcançam a vida de uma pessoa. Enquanto esta pessoa não recebe o perdão dos seus pecados, enquanto o relacionamento desta vida não está acertado com Deus, amada, ela bate cabeça num lado, ela vai para o outro, ela corre, ela faz um trabalho de macumba em algum lugar, ela busca Deus entre os mortos. Você se lembra que essa foi a grande notícia? Quando aquelas mulheres foram no túmulo buscar Jesus para cuidar do corpo de Jesus, lá estavam dois anjos, na verdade, e um anjo falou assim, por que vocês buscam dentre os mortos aquele que vive?
O que vocês estão buscando aqui nesse túmulo, aquele que vive? E a verdade é, amados, que enquanto não se tem um encontro com Jesus Cristo vivo e ressuscitado, as pessoas estão nessa busca contínua por um Deus que está morto, por um Deus na religião que está morto. Mas em Cristo Jesus, o nosso Deus que ressuscitou, Ele pode perdoar os teus pecados, porque Ele está vivo, Ele é Rei de Reis, Ele é Senhor de Senhores, amado. E se você crê nisso, digam glória a Deus no seu lugar. Que isto é evangelho, isto é graça. Esta é a grande boa notícia. E aquelas mulheres e aqueles discípulos que antes da experiência com Cristo ressuscitado, antes da experiência da Galileia, quando Jesus foi encontrar com eles, estavam amedrontados, escondidos atrás das portas, com medo de serem mortos. Aqueles discípulos saíram de Jerusalém, aqueles 12 fugiram a caminho de Emaús, fugiram dos planos de Deus, fugiram de Jerusalém, fugiram da obra do Senhor, sem sonhos, sem esperança, sem motivação no coração, estavam mergulhados na incredulidade da vida deles. Mas quando Jesus entra no caminho de uma pessoa, esses homens são transformados em pescadores de almas. Eles são capazes de morrer crucificados, eles são capazes de morrer degolados, eles são capazes de serem jogados aos leões e não têm medo da morte. Por quê? Porque o Senhor deles, que é o nosso Senhor, venceu o poder da morte e está vivo. E você tem Jesus na tua vida, então você tem a vida na tua vida. Você tem Jesus na tua vida, então você tem o perdão dos seus pecados, amado. Então levante uma das tuas mãos para os céus e diga: obrigado, Jesus, pela tua graça, pelo teu perdão, pelo teu favor, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus em Cristo Jesus. É isto que Pedro está dizendo. Olha aí, vocês que estão desvirtuados da doutrina, vocês que crucificaram Jesus, saibam de uma coisa: Cristo Jesus foi crucificado cumprindo o que os próprios profetas declararam antes de nós. Foi pela boca dos profetas que o Pai anunciou. Isto é evangelho. Jesus Cristo não foi crucificado meramente pela traição de Judas. Jesus Cristo não foi crucificado meramente pela covardia das pessoas ou dos líderes religiosos, ou porque escolheram Barrabás ao invés de mandar soltar Jesus. Jesus Cristo foi crucificado pelos próprios desígnios do Pai. Era o desígnio de Deus. E graças a Deus por este desígnio, porque através deste desígnio eu e você temos perdão, temos paz, temos vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor por toda a eternidade. Então, ovelha amada, veja que, agora note que Pedro está pregando isso para os seus irmãos, compatriotas judeus, e está dizendo para seus irmãos judeus: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Irmãos de Pedro, da etnia judaica, eram irmãos de sangue que estavam mergulhados em pecado. Ou seja, filhos de Abraão. Quem é que é o filho de Abraão? Quem é que é o filho da promessa? Não é porque nasceu numa nação, não é porque nasceu num pedaço de terra. O filho de Abraão não é aquele que tem o sangue de Abraão nas suas veias. O filho de Abraão é aquele que tem a fé de Abraão no seu coração. E se nós temos esta fé em nosso coração, nós somos filhos de Deus. Amado, você é filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Internauta, você é filho de Deus. Se a tua fé está na pessoa de Jesus Cristo, meu amado, Satanás não pode roubar a tua vida, não pode destruir a tua vida. O máximo que pode acontecer é a gente morrer. Mas morrer para o crente é vencer. Morrer para o crente é uma boa notícia, amados. Quando esses olhinhos se fecharem, vamos abrir os olhos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, amado. Nada temerei. Diga aí, amado, nada temerei. Nós não vivemos com medo de nada.
Nós não vivemos com medo das notícias. Nós não vivemos com medo de quem será o próximo governo. Nós não vivemos com medo do que será implantado. Irmãos queridos, nada pode gerar esse medo no coração daquele que sabe quem é o seu Deus. Nada pode destruir a vida. Somos abatidos, porém não destruídos. Somos perseguidos, porém não desamparados. Por quê? Porque nada pode se comparar à glória que está por vir em nossas vidas. Nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo, para onde estamos indo. Você sabe que o teu destino não é um caixão gelado. Você sabe que o teu destino não é o cemitério de Inhaúma. Amado, o teu destino, sabe onde que é? O teu destino é na glória do Senhor Jesus Cristo. Junto com o Pai cantando, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Jesus vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, hoje e amanhã, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está sempre. Isto é o Evangelho de Jesus. E Pedro está dizendo, se você crê nisso, a tua vida vai mudar. Então, ovelhinha amada, filho de Abraão, herdeiro das promessas, aquele que tem a fé pujante no teu coração, é hora de nós, irmãos queridos, acendermos as brasas do Evangelho. É hora de voltarmos às bases do Evangelho, porque a promessa de Deus para a nossa vida é muito grande. A palavra de Deus para a nossa vida é imutável e eterna. Portanto, ovelhinha, todos os planos de Deus, anunciados pelos profetas, declarados por boca de Deus, se cumprirem em Jesus, e em Jesus chegaram à tua vida. E Paulo vai dizer, logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Quando Satanás olha para você, você sabe quem é que ele vê? Jesus. Você lembra quando um cara lá tentou expulsar o demônio, e não era de Deus, não era de Jesus, e Satanás deu-lhe uma coça nele. Satanás respondeu para ele, olha, eu sei quem é Paulo, e eu conheço muito bem quem é Jesus, e vocês quem é que são? Então, amado, Jesus está na tua vida, está tudo bem. Jesus habita em você, está tudo bem. Porque não somos nós, é Jesus, é Cristo em nós a esperança da glória. Então, antes da lei, 430 anos antes da lei, Abraão foi justificado pela fé. 29 anos antes de Abraão ser circuncidado, que era o outro sinal da lei, Abraão creu. Ou seja, os dois grandes símbolos da lei de Moisés, que era a própria Torá e a circuncisão, não tiveram relevância nenhuma na vida de Abraão. Abraão foi justificado antes disso tudo. E agora Paulo no Novo Testamento vai dizer que aquele que crê no Evangelho de seu Filho Jesus Cristo tem esta fé de Abraão e as bênçãos de Abraão sobre a tua vida, amado. Olha, amado, isto é muita graça, isto é muita misericórdia sobre nós. Portanto, todas essas promessas feitas foram feitas para quem? Para o Israel espiritual. E não necessariamente para o Israel étnico, nascido em Israel. E isso desde o início. Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael. E a promessa de Deus era através de quem? De Isaque. Depois nasceram de seu filho Jacó e Esaú. De Isaque veio Jacó e Esaú. E a promessa continuou através de quem? De Jacó. E depois Jacó tem 12 tribos de Israel, 12 filhos, não tinha televisão na época, então 12 filhos. Aí foram lá as 12 tribos de Israel. E das tribos, teve pelo menos uma delas que nem foi citada. Saiu, a tribo de Dan, por causa da idolatria. E depois, lá no ano 700 a.C., quando a Síria invadiu o reino do norte, 10 dessas tribos praticamente evaporaram e não se sabe para onde foi. E aí esses 10 do reino do norte,
uma parte deles desce para o reino do sul, Judá, e a outra parte some. E a partir daí o povo é conhecido como povo judeu. Por quê? Por causa da tribo de Judá. E ali continua a linhagem da herança. Amados, é um milagre que um povo deste, de 5.000 anos, continue existindo hoje em pleno século 21. É um milagre. Depois de enfrentarem tantos inimigos, tantos Hitlers que se levantaram, 6 milhões de judeus no holocausto pelo menos foram mortos, e Deus estava dizendo: a minha mão está sobre esse povo. Amada, a mão de Deus está também sobre a tua vida pela fé no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É tão bom. Então essas promessas se cumprem no Israel espiritual. Se você crê, você é o Israel, você é o novo Israel, você é filho de Deus, você faz parte da promessa. Paulo diz aos Efésios que antes de Cristo não fazíamos parte da aliança, estávamos separados da comunidade de Israel, não tínhamos Deus e não tínhamos esperança, mas agora em Cristo Jesus nós somos da família de Deus. Você sabe que você é da família real, amado? E o selo real, o selo do anel real, você sabe qual é? É o Espírito Santo de Deus, que é o penhor. Você já penhorou alguma coisa no banco, deixou lá uma penhora de garantia? Deus deixou uma penhora para garantir que nós seremos resgatados no último dia. Você sabe qual é a penhora de Deus? É o Espírito Santo que habita na tua vida, amado. E no último dia você será resgatado, porque você é filho, diga: eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Vamos dar um aplauso ao Senhor por essa verdade, que ela é linda. Ela é linda. Olha lá, amado, Gálatas capítulo 3, versículo 7, diz a palavra do Senhor: sabei, pois, que os da fé é que são o quê? Filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados o quê? Todos os povos. Você veja que Deus iniciou o povo judeu com Abraão, chamando uma pessoa e um povo, mas desde ali disse: olha, em ti eu vou alcançar todos os povos. É brasileiro, é americano, é português, ora pois, todos estão alcançados. Louvado seja o Senhor. Aí ele diz, versículo adiante, versículo 9: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que, o quê? Não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela fé ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então você vive pela fé no Evangelho de Jesus, então você é abençoado com o crente de Abraão. Você vive pela fé no Evangelho de Jesus, então, meu amado, recebe aí, você está justificado diante de Deus. Agora vai mais além ainda, olha lá o versículo 13 e 14, ele diz assim: Cristo, quem é que fez isso tudo? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, olha lá, o Espírito prometido. Você veja, amado, as três pessoas da trindade ou triunidade de Deus agindo aqui, o plano todo projetado por Deus Pai. Quem foi que cumpriu isso no mundo físico? Deus Filho, em Cristo Jesus. E para quê? Para quê? Para que nós recebêssemos o Espírito prometido. Pai, Filho e Espírito Santo. Amado, Deus está agindo pela tua vida desde sempre.
Você está aqui porque você foi amado por Deus, escolhido por Deus, antes da fundação do mundo. E você acha que agora Satanás, o mundo, qualquer coisa, pode apagar os planos de Deus? Amado, não há nada entre o céu e a terra que pode apagar os planos de Deus. Não há nada entre a vida e a morte que pode nos separar do amor de Deus. Somos inseparáveis do amor de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é evangelho, isto é bênção. Então, em sua soberania, Deus derramou, ao longo da história, Deus derrama misericórdia para aqueles que não a merecem. Em sua soberania, misericórdia é isso, é graça para quem não merece. Deus derrama esta graça, misericórdia para quem não merece. Lá atrás, no passado, Deus derramou misericórdia especialmente para Israel e para os gentios, ira. Mas também em sua soberania, Deus derrama ira para quem a merece. Hoje, Deus derrama graça para os gentios, e o povo de Israel tem sido mantido debaixo de disciplina e as maldições da lei, até hoje. Você veja que o povo foi desterrado, o povo foi disperso para o mundo inteiro. 1948 anos depois disso daqui, Israel se torna novamente um Estado, em 1948, em maio de 48, com a assinatura de Oswaldo Aranha, um brasileiro, e ali, muita gente não sabe disso, mas a partir dali, um grande número de irmãos judeus se tornam cristãos em Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. É Deus dizendo: olha, vocês estão debaixo de disciplina há muito tempo, agora chegou o tempo de um remanescente judeu. Meu irmão, nós estamos à beira do Maranata, ora vem o Senhor Jesus. O dia de Cristo voltar está próximo, louvado seja Deus por isso. Veja Romanos 9, 14 e 18, Deus derramando a graça sobre aqueles que não a merecem. Diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: Faraó, foi para isso mesmo que eu levantei você, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece, como endureceu a Faraó, a quem lhe apraz. Então, amados, a resposta que Paulo dá para a pergunta: peraí, isso aí é uma coisa meio injusta. Jacó e Esaú não tinham nem nascido, o cara não tinha dado nem o primeiro choro, pastor. O cara estava lá ainda no ventre, e Deus já tinha amado Jacó e se aborrecido de Esaú. Isso aí é uma coisa meio, pastor, isso aí, o que é isso? Aí Paulo vai dizendo assim, ele tem misericórdia de quem quer. Essa é a resposta de Paulo. Para a nossa mente ocidental do século 21, é muito difícil aceitar isso. Muito difícil aceitar isso. Mas a resposta de Paulo é esta. Ele está dizendo, o texto bíblico: Deus é soberano sobre todas as coisas. Você se lembra que, para ficar mais fácil para nós entendermos, depois a gente lê, em Romanos 3, ele diz que todos estão debaixo de condenação, todos. Então não é tão como assim, vamos dizer, Deus predestinou o cara para o inferno. Calma. Todos já estavam destinados ao inferno, porque todos pecaram. O que a Bíblia vai evidenciar é que ele salvou, dentre esses aí, ele salvou alguns, que são os eleitos de Deus. Se não fosse por isso, amado, ninguém estaria aqui. A minha pergunta é: quando você chegar no céu, você vai lá, pé na porta, vou entrar. Deus, deixa eu entrar aí. Por que tu quer entrar aqui? Não, porque o Senhor sabe que eu tive a expertise de te escolher. O Senhor sabe que eu tive a expertise de entender que o Senhor é Deus. Eu vi isso. Então abre aí a porta para mim que eu tenho direito de entrar. Todo arminiano, quando ora, é calvinista. Por quê? Porque ele diz: Pai, obrigado pelo dia que o Senhor me alcançou. Pai, obrigado pelo dia que o Senhor fez a obra na minha vida. Pai, obrigado pelo dia eu estava lá no mundo perdido em pecados e o Senhor fez uma obra na minha vida. Ou será que tem alguém que ora assim: Deus, olha só, eu quero agradecer a mim mesmo porque eu sou o cara.
Eu sou sinistro, eu sou sinistro mesmo, pior que é mesmo. Eu sou o cara, sabe, no meio de tantos deuses aí, eu vi que o Senhor era o Senhor, tinha que ser o Senhor. Então eu me agradeço a mim mesmo. Alguém ora assim? Ninguém. Quem é que foi alcançado pela graça de Deus aqui? Diga amém, eu fui alcançado. Então, meu amado, isto é obra de Deus na tua vida do início ao fim. Para a nossa mente ocidental, gente, mas peraí, esse negócio é meio injusto, cara. Olha o que Paulo continua respondendo, para ficar um pouco mais a pimentinha do reino. Romanos 9, 19 e 22. Vai lá, irmão Eliardo. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para fazer do mesmo barro um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Gente, Paulo está aqui matando a cobra e mostrando que está morta, porque ele está dizendo, Deus é soberano. Deus é o Criador. Então, meu irmão, o que você tem a fazer, sabe o que é? É dizer assim, Senhor, obrigado porque eu conheci Jesus. Obrigado porque um dia o Senhor me resgatou. Obrigado porque um dia eu estava perdido e o Senhor parou 99 ovelhas e foi em busca daquela ovelhinha rebelde que estava perdida. O Senhor trabalhou na minha vida, Senhor, mas como eu briguei com o Senhor, como eu não queria vir, como eu não queria essa coisa de Jesus. Eu preferia um copo de cachaça, eu preferia uma caninha 51, eu preferia estar com os companheiros bebendo cachaça, mas o Senhor foi lá e me alcançou e fez uma obra na minha vida, e hoje eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Amado, Deus é tão bom e tão maravilhoso que Ele amou a tua vida, e este amor Satanás não vai roubar. O crente é eternamente seguro, porque Deus é eternamente fiel. Se Deus colocar a responsabilidade da tua salvação na tua mão, você vai para o inferno, porque até num pensamento você peca. Mas graças a Deus Ele colocou a responsabilidade da tua salvação no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Por isso podemos dizer, eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, em sua soberania, Deus tem vasos de misericórdia preparados para a glória, tanto dentre judeus quanto dentre os gentios. Versículos 23, 24 e 29, ele diz, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de quê? Misericórdia, que para a glória preparou quando? Antes da fundação do mundo, o teu nome já estava inscrito no livro da vida, amado. Antes da fundação do mundo. Versículo 24, os quais somos nós, também, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre quem? Os gentios. Versículo 29, olha aqui como ele arremata o texto, ele diz, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como o quê? Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ou seja, diz um teólogo brasileiro, Augusto Nicodemos, qual é a diferença entre nós e um prostituto? Qual é a diferença entre nós e um assassino? Qual é a diferença entre nós e um cara que está lá caído no pecado, cai, bebe e levanta? Qual é a diferença? É que a mão de Deus está guardando os nossos corações. A mão de Deus está mantendo os nossos. Se Deus tirar a mão, irmão, se Deus tirar a mão dele do coração, é enganoso o nosso coração, desesperadamente corrupto. Então, nas palavras de Paulo, se Deus não nos tivesse deixado descendência, a gente teria se tornado igual a Sodoma e Gomorra. Amado, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Com o amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Louvado seja o Senhor. Você sabe que a história é o seguinte, a pessoa passa na frente da porta, mas peraí, pastor,
Tem lá aquele versículo bíblico lá, que ele é bem arminiano, ou seja, é bem da escolha do homem, é o homem que escolhe, e fica lá na porta da igreja: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Viu, pastor? Está lá. Ou então aquele versículo: está aqui a bênção e a maldição, escolhe a vida ou a morte. E está lá na porta da igreja. A gente passa, um escolhe a vida, outra a morte. A gente passa, um escolhe um caminho, outro. É verdade, está lá na porta da igreja escrito isso. E aí você entrou pela porta. Mas quando você entra pela porta e olha pelo lado de dentro da porta, está escrito assim: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Você sabe o que foi que te trouxe? Foi a mão poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor por isso. Então, ovelhinha, as maldições do antigo pacto, as disciplinas do antigo pacto, a lei, caíram sobre Israel. Por quê? Porque exatamente Israel tentou ser aprovado diante de Deus mediante a lei. Os profetas vinham, alertavam e depois caía e tentava obedecer, mas não conseguiu. Por quê? É evidente, diz Paulo, que pela lei ninguém será justificado. Essa é a justiça da lei, e isso se aplica, amados, a qualquer tipo de religião. Você sabe hoje, talvez, qual seja a maior religião do mundo? Chama-se moralidade. Não, pastor, a minha moral é melhor do que a do fulano de tal, porque pela minha moral, pela minha ética, pelo aquilo que eu aprendi desde pequeno dos meus pais, o exemplo e tudo mais, legal, isso é tudo maravilhoso, mas isso não pode te dar salvação. Então, qualquer tipo de religião ou qualquer tipo de outro caminho que tente levar para Deus encontrará o mesmo fracasso da lei. Já as bênçãos da aliança, as bênçãos prometidas a Abraão e em Cristo Jesus recaem sobre quem? Sobre todo aquele que crê, seja judeu, seja gentio. Essa é a justiça da fé. Então, Cristo é o fim da lei. Portanto, você pode receber a justiça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, é a fé no lugar da lei. Não mais é a lei, é pela fé. Do início ao fim, o justo viverá pela fé. Esse é o Evangelho, é o tema do Evangelho. Romanos capítulo 9, versículos 30 a 33, é o que diz isso. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação, veja, eles não buscavam, estavam longe, distantes, vieram alcançá-la, todavia que vem da fé. E Israel, que buscava a lei, tentava se justificar pela lei, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Ou seja, a grande promessa do Antigo Testamento, que Deus profetizou pelas bocas dos profetas, que haveria um Messias, esse Messias mudou o sacerdócio. Não mais pela lei, é pela graça. Não mais pela lei, é pela fé. O justo vive por fé. A lei nunca justificou ninguém. A lei só mostrou que as pessoas eram levadas para o exílio. Está lá em Deuteronômio 18. Se você ouvir a minha palavra, você vai herdar a bênção. Legal. O que a história nos mostra? Cativeiro babilônico, cativeiro assírio, Roma subjugando o povo. Portanto, ovelhinha amada, a única forma de ser liberto é o que Paulo disse: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, livres e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Você foi liberto em Cristo Jesus, amado. Eu não preciso mais agora aqui para os crentes em Jesus fazer um culto de libertação. Você já está liberto em Cristo Jesus. O que nós precisamos é crescer na palavra da graça, porque mesmo sendo cristãos, às vezes, como crentes, nos colocamos debaixo do jugo de escravidão. Porque antes de Cristo Jesus, a briga era injusta. O pecado ganhava, Satanás tem poder, e a gente perdia. Mas agora em Cristo Jesus, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, e sim da graça. Agora você pode resistir ao diabo e o diabo vai fugir de você. Agora você pode resistir ao pecado e o pecado não vai te aprisionar. Eu recebo esta palavra.
Porque agora, amado, você tem um poder dentro da tua vida. E você sabe de quem é esse poder? É o poder de Jesus. Então eu declaro que tu já foste liberto em nome de Jesus. Abençoado em Cristo Jesus, receba. Esta é a bênção de Abraão, amado. É uma bênção de Abraão. Estava lá Abraão e Ló, havia briga, todo mundo, estavam presos no meio da briga. E Abraão falou: meu filho, escolhe para onde você quer ir. E aí Ló, observando os melhores campos, para onde o vento soprava, opa, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E ele foi lá, os ventinhos soprando. Mas Abraão disse assim: para a direita ou para a esquerda? Abraão sabia que aonde ele estivesse, a bênção de Deus está na vida dele, irmão. Você pode ser um Abraão ou você pode ser um José no Egito. Se você tem a presença de Deus no meio do Egito, você vai prosperar, meu amado. No meio da terra da tua aflição, você vai sentir a presença de Deus na tua vida, amado. O cristão pode estar onde estiver, amado. Pode estar dentro da barriga da baleia, lá dentro, quando ele cai em si: Deus, eu não posso mais lutar contra o Senhor. Ah, não pode, então você vai fazer a minha vontade? Oh, tá bom, Senhor. Ele vai lá e prega para Nínive. E ainda o profeta emburrado vai lá e leva a pior mensagem da vida dele. Só mensagem de condenação foi Jonas. Só que o tiro saiu errado, porque a cidade inteira se converteu. Louvado seja o Senhor. Amado, mesmo inadequado que somos, Deus pode nos usar. Porque já dizemos, Deus não chama capacitados, Ele capacita a quem Ele chama. Você foi chamado por Deus? Você é ovelha de Deus? A tua confiança está em Jesus? Você crê no poder de Jesus? Então, amado, eu declaro que 2025 é um grande ano na tua vida, amado. É um ano cheio da glória de Deus. Então, ovelhinha amada, Romanos capítulo 10, versículos 1 a 3. Estamos em 5 minutos para cear. Romanos 10, 1 a 3 diz a palavra: irmãos, a boa vontade de meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm o quê? Zelo por Deus. Porém, eles não têm o quê? Eles têm zelo, mas não têm entendimento. Porquanto, olha lá, olha aqui, esse é o versículo básico, um deles: desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Amado, toda religião é essa, é isso aqui. É desconhecendo a justiça de Deus, tenta se estabelecer a própria. Aí o versículo 5, olha, ora, Moisés escreveu que aquele que praticar a justiça decorrente da lei, por ela viverá. Então eles tentaram estabelecer a justiça própria e viveram por elas. E o resultado a gente já sabe, é prisão e cativeiro. Então Israel se apegou à justiça pelas obras segundo a lei, e com isso rejeitou o único caminho para a justiça, que é Jesus Cristo, pela fé. Eles não perceberam que a intenção divina de Deus era que a lei fosse observada pela fé e não pelas obras meritórias. A lei só serviu de aio para conduzir até Cristo Jesus. Cristo é o fim da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos aprender com a história para não repetir os seus erros. Israel não conseguiu enxergar que eles foram desobedientes à lei ao longo de toda a história. Deus enviou profetas para chamá-los ao arrependimento e eles rejeitaram. Por quê? Porque eles se apegaram ao legalismo. Eles se apegaram à religião. Por isso que lá em Romanos capítulo 2 ele diz: olha, não julguem. Mas não é não julgar simplesmente como se você não pudesse julgar nada. Porque se você não pode julgar nada, como é que Jesus disse: não jogueis pérolas aos porcos? Como é que eu vou julgar se eu não julgar quem é porco e quem não é? Se você não pode julgar nada, como é que Paulo disse em Efésios capítulo 5, 4 e 5, reprovai as obras das trevas, não vos associeis a eles? Se você não pode julgar nada, como é que Salmo diz, não te assente na roda dos escarnecedores? Então Paulo está dizendo, não julgueis baseado na régua da lei, porque eles viviam a lei de Moisés e se achavam que por estar debaixo da lei está tudo bem. E hoje muitos de nós cristãos fazemos a mesma coisa. Ah, porque eu sou cristão evangélico, então está tudo bem na minha vida. Eu posso dar uma adulterada aqui, eu posso dar uma tragada no teco de fubá ali, eu posso fazer não sei o que ali. Afinal, eu, na verdade, sou da graça. Até a hora que Deus desce-lhe uma sabatina
e aí Deus corrige e açoita, e às vezes a pessoa tem até uma morte prematura, porque Deus disciplina a todo filho a quem recebe. Agora, se você está vivendo no pecado e nada acontece, aí você tem que ficar preocupado, porque Deus não disciplina bastardo. Mas se você é filho de Deus, meu amado, e a chuva grossa vem de pedra quando você peca, agradece a Deus e louva ao Senhor, porque Jesus ama você e Ele tem o melhor para a tua vida, amado. Então, ovelhinha, hoje é dia de arrependimento. Como isso se dá? Filipenses capítulo 3, versículo 9 e 10, diz o apóstolo Paulo: ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei. Amado, abra mão. A maior religião do mundo talvez seja a moralidade, ou seja, permita que Deus trabalhe na tua moralidade, permita que Deus trabalhe na tua moral, no teu caráter, mas seja tudo por Deus, por meio de Deus e para a glória do seu nome. Então, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Versículo 12, não que eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Ou seja, Jesus Cristo conquistou para a minha vida que eu possa caminhar em direção à perfeição, que eu possa caminhar em direção à santificação. Já que Ele me conquistou, eu vou prosseguir para conquistar isso. De que forma, pastor? Versículo 13, diz a palavra: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo, versículo 14, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga glória a Deus por isso. Você está pronto para prosseguir a tua jornada, amado? Diga aí para o teu irmão: meu irmão, Deus tem uma vontade boa para a tua vida. Cristo para ele, Deus tem uma vontade agradável para a tua vida. Deus tem uma vontade perfeita para a tua vida. Então nesta manhã, deixe para trás o teu passado. Fecha a porta do teu passado, porque Jesus conquistou para a tua vida o véu aberto, rasgado para você prosseguir. Não pela lei, não pela justiça das tuas obras, não baseado na tua muita expertise ou moralidade. Coloque a tua confiança em Jesus. Você vai servir a Deus na força que Deus supre. Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus. O fim da lei é Cristo. Diga comigo: o fim da lei é Cristo, para a justiça de quem? De todo aquele que crê. Você crê? Amém. Crê em quê? Jesus. Num gnomo? Os 7 anões e... Você crê em Jesus, amado. Porque não é qualquer tipo de fé. A pessoa diz: não, eu tenho muita fé. Fé em quê? Que vai dar no jogo do bicho Lula. Deus livre, Senhor. Nem no jogo do bicho. Vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você pecou, irmão. Diga: eu pequei. Eu pequei. Somos pecadores. Já nascemos em pecado. Quando saiu lá da barriga da mamãe, aquele nenenzinho cabeçudo lá, estava lá um pecador. Estava lá um pecador. Todos pecaram, sendo justificados por causa das tuas obras meritórias. É isso? Não. Você é justificado porque você vem à igreja. Você é justificado porque você é dizimista ofertante. Porque você jejua. Não, você é justificado gratuitamente por sua graça. Ou seja, precisamos separar a doutrina das boas obras da doutrina da salvação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Diz o sábio pensador. Mediante a redenção que há em quem? Cristo Jesus. Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue
como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixa impune os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, tenho 2 minutos, irmão, para terminar e dizer, tudo estava apontando para Cristo Jesus, tudo. Portanto, quando a Bíblia diz, que nós lemos Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, esta palavra fim vem do original grego telos. Telos tem das principais vertentes, 2 são as mais importantes, das quais nós somos adeptos. Quais são as 2 vertentes da palavra telos? Cristo é o fim da lei, no sentido de ser o alvo da lei. Cristo era a finalidade da lei. E isso a gente vê em toda a palavra. Tudo que acontecia no Antigo Testamento apontava para quem? Para Jesus. O cordeiro que era imolado estava apontando para quem? Jesus imolado na cruz do Calvário. A purificação, a lavagem, todos os rituais de purificação, que eram milhares, estavam apontando para quem? Para o lavar regenerador que ocorreu pelo sangue de Jesus Cristo e hoje aplicado pelo Espírito Santo. Os pais da fé eram chamados tipos de Cristo, porque apontavam para Ele. O templo, os cultos nos templos, eram lá um ritual que era voltado para Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o sumo sacerdote. É Ele quem oferece a nossa vida diante de Deus. Ou seja, a finalidade de toda a lei era servir de sombra para apontar para Jesus Cristo nosso Senhor. Então, era no sentido, era o alvo da lei. E o segundo sentido é que Cristo é o fim da lei, no sentido de ser Ele o término da lei. Em Cristo Jesus acabou a lei. Nós não vivemos mais debaixo da velha ordem, nós vivemos agora a nova aliança. Inclusive nós vamos celebrar quando Jesus disse, este é o cálice da nova aliança. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz a palavra, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão dos pecados, já não há mais oferta por eles. Cristo remiu a tua vida na cruz do Calvário. Eu vejo na minha frente pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Você não será remido por subir a escadaria da penha de joelhos. Você não será remido por pagar a penitência que o padre manda você pagar. Você não será remido depois de rezar 3 Ave Marias e 5 Pai Nossos. Você está remido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode perdoar os teus pecados. Só Ele pode te dar nova vida. Você não é salvo pelo anel pastoral do bispo da igreja. Você não é salvo pelo Papa de Roma. Você é salvo por o único nome sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele pode salvar a tua vida. Só Ele, irmão. Portanto, pastor, depois de receber essa mensagem, agradecer a Deus pela minha salvação, o que é que eu preciso fazer? Romanos 10:1 diz a palavra, irmãos, a boa vontade do meu... Isso aqui é o texto de hoje. Vou aplicar a mensagem baseado no texto. Nós não podemos fugir do texto. O texto diz o que a gente tem que pregar. E o texto diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam o quê? Salvos em Cristo Jesus. Amado, isso aqui é muito profundo, irmão. Sem sombra de dúvida, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo do cristianismo, o maior plantador de igrejas da história.
Este homem foi arrebatado ao terceiro céu e recebeu a revelação de Deus dos mistérios da sua pessoa e da sua obra. O propósito divino de juntar num corpo só judeus e gentios. Mas esse homem, com uma alta teologia que tinha, não era um acadêmico frio e não era um teólogo de gabinete. E não permitiu que toda a heresia e o legalismo do povo judeu lhe impedisse de orar para que eles fossem salvos. Esse homem estava dizendo: não há pessoas nesse mundo que Deus não possa alcançar. Não há pecador neste mundo que Jesus não possa transformar a vida deles. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar por estas vidas. A minha oração e a minha súplica é que eles sejam salvos. Amado, você tem orado pela tua família, você tem orado pela tua igreja, você tem orado por esse país. Olha como eu oro, irmãos, pela nossa nação, para os nossos governantes. Apesar às vezes de ver tanta roubalheira, de tanta mentira, de tanta ingratidão, de tanto sofrimento que o povo é levado, morre na fila do SUS, enquanto muitos ladrões se tratam de um bom samaritano e tantos outros mais. Mas eu oro por cada um dos nossos governantes, para que Deus transforme, Deus converta, Deus faça uma grande obra nesta nação, porque Jesus Cristo foi fiel e nos salvou, e Ele pode usar também a gente para orar, para que esta gente seja salva. Você está disposto a esse desafio? Que 2025 seja um ano de oração na tua vida. E eu termino com Hebreus capítulo 4, nossos irmãos do Ministério do Louvor podem assumir. Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz a palavra: louvado seja, Senhor, teu nome. Diz a palavra do Senhor: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote, seja que está orando por nós, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, aleluia. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Santo nome do Senhor. Que esta manhã seja uma manhã de misericórdia sobre as nossas vidas. Amanhã de nós nos achegarmos ao trono da graça de Deus, irmãos. Deus sendo Deus, transcendente sobre todas as coisas, na pessoa de seu Filho, se colocou num corpo humano como nós. Sendo Deus sobre tudo, único e soberano, se fez homem por nós, sofreu, foi machucado, foi fustigado, foi crucificado no alto do Gólgota. E diz que no alto daquela cruz Jesus orou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele fez isso por nós, irmãos. Achegue-se ao trono da graça, irmão. É tempo de haver perdão. É tempo de haver misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Coloque a tua vida diante do Senhor. Faz aí uma breve oração neste lugar. Apresente-se diante de Deus. Confesse os teus pecados diante do Senhor. Ele é amigo, Ele é Pai. Ele é Deus, Ele é o Deus de misericórdia. Aquele que estava perdido há de ser achado.